Senhoras e senhores, um prazer imenso, uma alegria inenarrável estar mais uma vez com vocês. Que bom que vocês voltaram. Neste nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre a teoria da administração científica, que é a teoria do nosso querido Henri Fayol. Teoria clássica da administração. Teoria da administração científica foi a última. Hoje nós vamos falar sobre a teoria clássica da administração, do nosso querido Henri Fayol, como eu já adiantei. Então vamos lá. Enquanto Taylor se preocupava com o trabalho de cada operário no chão de fábrica, na Europa começava um outro movimento que enfatizava os aspectos gerais da administração e da composição da estrutural das empresas. Se a gente pegar a pirâmide organizacional, Taylor trabalhava com o chão de fábrica, com os operários. A preocupação dele era a maneira como os operários trabalhavam, realizavam suas atividades dentro das empresas, dentro das organizações. Essa era a única preocupação dele. Agora, com a teoria clássica da administração, nós vamos começar a perceber que o Fayol ele engloba, ele traz para a discussão de uma forma mais abrangente. Então, a ênfase da teoria clássica da administração foi a estrutura organizacional. Ele queria pensar na estrutura da empresa como um todo. E aí entrou um ponto fundamental que não havia entrado na teoria da administração científica do Taylor, que é a questão do gerenciamento. O Fayol, com a teoria clássica, ele dá muito mais ênfase à parte gerencial das empresas, e não apenas na parte operacional, como o Taylor fez. E, como eu já adiantei, o principal personagem, o personagem mais importante da teoria clássica da administração foi, de novo, um engenheiro francês chamado Henri Fayol. Ele e o Taylor, Fayol e Taylor, eles são considerados os pais da administração. Eles, pela contribuição, pela importante contribuição que eles deram à administração, são considerados, então, os pais da administração. E o Taylor, ele estabeleceu, Fayol estabeleceu 14 princípios gerais da administração que deveriam reger o trabalho do administrador. Ele estabeleceu 14 princípios para você administrar bem o seu trabalho. Eu quero chamar a atenção de vocês, como eu disse sobre o Taylor, aqui também com o Fayol, aliás, nessas teorias da escola clássica da administração, o objetivo deles era dar uma receita de bolo, uma espécie de receita de bolo. Faça isso e você vai ser um bom administrador. Faça isso e você vai conseguir administrar bem a sua empresa. Era como uma fórmula de como administrar bem. Mas eram essas 14 regrinhas, vamos colocar assim, que o Fayol colocou para você administrar bem. A primeira delas foi a divisão do trabalho. E aqui, perceba, é algo que Taylor já falava. E aí é importante fazer um parênteses aqui. É muito provável, bastante provável, inclusive, que o Fayol, para escrever a sua teoria clássica, leu os escritos de Fayol e a teoria da administração científica. Tanto que alguns elementos nós vamos perceber que estão nas duas teorias, como a divisão de trabalho. Então, muito provavelmente, o Taylor pegou algumas ideias da administração científica e trouxe para a escola clássica da administração. Eu poderia dizer assim, no mundo nada se cria, tudo se copia, mas não é bem assim. O que a gente vai perceber ao estudar as teorias da administração é que elas não
as teorias elas não se sobrepõem uma à outra, uma não apaga a outra, elas se complementam. É importante ter isso em mente. As teorias da administração vão se complementando, trazendo novas ideias, trazendo novos elementos e aperfeiçoando. Por isso que a gente estuda todas as teorias, não só as mais recentes, né? Segunda regrinha da autoridade e da responsabilidade. A autoridade concede ao gerente o direito de dar ordens. E a responsabilidade é o dever ou a obrigação de se cumprir as ordens. Ambos devem ser proporcionais. Então, o seu chefe manda e você obedece, não é porque ele é mais bonito, não é porque ele é mais inteligente, não é porque ele é mais. É porque ele tem um cargo acima do seu. É a questão da autoridade, é a questão da hierarquia. Então, você tem que respeitar essa autoridade e você, como funcionário, tem a responsabilidade de cumprir o que lhe foi ordenado. A terceira regra é da disciplina: os operários devem obedecer e respeitar as regras que governam a organização. Você tem que ter uma disciplina para respeitar as regras que, né, forem estipuladas pelos seus chefes. Unidade de comando: cada operário deve se subordinar a apenas um superior. E isso é muito importante. E um problema de empresas familiares, por exemplo, onde todo mundo manda, você não sabe quem obedece, você não sabe se obedece o marido, a esposa, você não sabe a quem obedecer. Isso causa problemas, isso causa dificuldade. Então, tem que ter uma unidade única de comando. Uma pessoa só manda e é ela que tem que ser obedecida. A quinta regra é da unidade de direção. Cada grupo de atividades organizacionais deve ter o mesmo objetivo e ser dirigido por um gerente através de um plano. Aqui aparece o gerente pela primeira vez. Eu comentei já anteriormente que Taylor dá muita ênfase na questão do gerenciamento, né? Diferente de Fayol, dá muita ênfase nessa questão do gerenciamento, ao contrário de Taylor. Subordinação dos interesses individuais pelos gerais. Os interesses de um empregado ou de um grupo não podem preceder os interesses superiores da organização como um todo. Então, é óbvio que se fosse perguntar para você se você queria ir trabalhar no sábado de manhã, é óbvio que eu preferia ficar dormindo, em vez de trabalhar no sábado de manhã. Mas não é o meu interesse que conta, não é a minha vontade de ficar dormindo que conta, é o interesse da empresa. Então, ela se sobrepõe ao meu interesse pessoal. Remuneração, de novo, assim como Taylor, Fayol fala sobre remuneração. Os trabalhadores devem ser pagos com salários adequados. Era muito comum naquela época você pagar qualquer merreca, porque tinha muito desempregado, a gente já conversou sobre isso, por causa do momento, né, que estava se vivendo, o pessoal estava sendo expulso da zona rural, indo para a cidade, estava desempregado, então aceitava qualquer salário para trabalhar. E aí, tanto Taylor como agora Fayol começam a falar: olha, tem que pagar de maneira adequada. Se você não pagar bem seu funcionário, é óbvio que ele não vai trabalhar contento. O oitavo princípio da centralização: a tomada de decisão deve ser centrada na administração, então tem que ter uma centralização de onde saem as decisões da empresa, da organização. A chamada cadeia escalar, que é a linha de autoridade que vai do topo da organização até os níveis mais baixos, e a comunicação deve seguir essa ordem. Então, a comunicação não pode ser de baixo para cima, a comunicação tem que ser de cima para baixo. Essa é a chamada cadeia escalar. O décimo é a questão da ordem: as pessoas e materiais devem estar no lugar certo, no tempo certo. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Quantas vezes você já não ficou bravo na sua casa ao procurar uma coisa que devia estar no lugar e alguém pegou e não devolveu para aquele lugar? Você fica louco pela casa procurando aquilo.
Esse é o princípio da ordem, né? Você pegou uma coisa de um lugar, você devolve lá para o próximo possa encontrar. Equidade, a equidade diz que o gerente deve ser atencioso e justo com seus subordinados e tratar todos de maneira igual, não ter o preferido, não ter alguém com mais, enfim, mais boa vontade do que outros. Estabilidade na permanência do pessoal, a rotatividade elevada de pessoal é ineficiente. Olha que Fayol já dizia isso no começo do século passado, né? Então, até hoje, isso vale para as empresas, para as organizações. O turnover, a rotatividade de pessoal é prejudicial para as empresas e as pessoas deveriam permanecer o máximo possível dentro da empresa, dentro da organização. Trocar de funcionário o menos possível, né? Iniciativa, os empregados incumbidos de executar os planos devem manifestar esforço pessoal. Isso vale até hoje dentro das empresas e organizações. É importante notar que 87% das demissões acontecem pelo comportamento e atitude e não pelo que o funcionário sabe ou deixa de saber. E a iniciativa ela tem um papel fundamental nisso. Pessoas que você não precisa mandar fazer para fazer, que não ficam esperando receber ordens para fazer as coisas. E, por último, o espírito de equipe. Promover o espírito de equipe cria harmonia e unidade na organização. Então, perceba que Henri Fayol traz aí 14 regrinhas, muitas delas válidas até hoje, que ajudam você a gerenciar bem uma empresa, uma organização. Henri Fayol foi ele que dividiu as operações das empresas em operações técnicas, operações comerciais, operações financeiras, operações de segurança, operações de contabilidade e operações administrativas. Perceba que ele foi o primeiro a departamentalizar, vamos dizer assim, as empresas, as organizações. Então, em vez de todo mundo fazer tudo e tudo junto e misturado, ele dividiu áreas específicas de atuações dentro da empresa, dentro da organização. Ele considerava a última, as operações administrativas, o fator de integração das demais funções. O administrador, então, tem um papel de agregar, de integrar todas as áreas da empresa, da organização, até hoje, diga-se de passagem. O trabalho do francês Henri Fayol foi considerado uma das maiores contribuições para o campo da gerência e da administração. Então, ao contrário de Taylor, que ficou lá, o foco dele, lembra que eu falava da ênfase? A ênfase do Taylor qual era? A operação, né? As atividades realizadas pelos operários, as tarefas realizadas pelos operários. Fayol não, Fayol já pensa um pouco mais de forma mais sistêmica, de forma mais holística, então ele já contempla a questão do gerenciamento, que é extremamente importante para as empresas e para as organizações. Foi realizado perseguindo os mesmos princípios de Taylor, então a teoria clássica da administração do Fayol tem os mesmos princípios da teoria da administração científica de Taylor, entretanto, ele trabalhou nos níveis organizacionais e não nos de fábrica. Então, ele foi para os níveis, não trabalhou apenas no nível operacional, ele foi para o nível tático e estratégico das empresas e das organizações. Provou também a aplicabilidade dos princípios usados nas organizações de áreas governamentais e outras áreas da administração. Então, perceba que ele expandiu a administração, tirando ela apenas das fábricas. Ele expandiu o uso das teorias em outros tipos de empresa. E uma das principais colaborações desta teoria foi o desenvolvimento do chamado processo administrativo, que até hoje tem uma grande relevância para a gestão, para a administração das empresas. Fayol definiu o ato de administrar como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Hoje, o processo administrativo tem 4 etapas, né? Planejamento, organização, execução e controle.
esse talvez seja o principal ponto, o principal elemento da teoria da administração científica. E por ser tão importante, nós vamos falar dele no encontro específico. O próximo encontro vai ser sobre esse processo administrativo. Perguntas, dúvidas e comentários pelo WhatsApp e pelo e-mail. Um forte abraço a todos, agradeço a atenção de vocês, fico feliz por terem voltado e estou à disposição de vocês, como eu falei, pelo e-mail e pelo WhatsApp. Até a próxima.